Então, vamos conversar. A gente tem 50 minutos, uma hora. Pode parar, pode mandar parar, viu? Fica Não, à 50 vontade. minutos Muito está ótimo. obrigada, Ângela. Eu que agradeço, doutora Marluce, em nome do departamento, todos os nossos colegas, a sua disponibilidade. E a gente está muito, assim, na expectativa mesmo do que a gente vai ouvir, que a gente sabe que vai ser bem, uma coisa bem diferenciada. Agradecemos muito, né, a sua disponibilidade. Muito obrigada. De fato, eu situei da seguinte forma: quem é este vírus? Quem é ele? Né? Quem é? E o nosso sistema, né? O nosso sistema, ele tem preparo evolutivo para responder, né? Então, eu acho que não é à toa, né? Após o projeto Genoma, que a gente já tem até um projeto internacional que o Brasil está participando, de ver a questão genética do hospedeiro e os diferentes respostas. Eu mudei o nome da aula para resposta imunológica desejável e a indesejável nessa doença COVID. Então, essa família que é causada, né? A doença é causada pela família, pelo coronavírus. Essa família, ela está por toda parte. Eu dei uma aula no Congresso de Alergias sobre coronavírus na infância, e ele era a segunda causa mais comum, depois do rinovírus, né? No mundo, no mundo. E então, assim, o que aconteceu, né? Nos últimos 17 anos, desde 2012, 2002, começaram a aparecer formas que infectavam humanos mais graves, mais invasivos e com capacidade de multiplicação maior. Então, isso foi em 2002 na China, né? Foi uma epidemia com o SARS-CoV. Esse SARS-CoV, ele tem uma identidade muito grande com o SARS-CoV-2, identidade genética. E essa epidemia na China, em 2002, em 2003, ela foi contida e acabou, não se teve mais. Aí a China ficou tendo epidemias no rebanho suíno, inclusive com uma perda econômica muito grande. E no Oriente Médio surgiu também um novo corona, que eles deram o nome de coronavírus do Oriente Médio, que é o MERS-CoV, isso foi em 2012. E em 2019, a gente teve aí o aparecimento dessa doença, que hoje já se entende que ela já estava há mais tempo, só que não era identificada, né? Isso acontece com essas formas novas de vírus, né? E esse aspecto de coroa, né, a gente vai mostrar, ele tem realmente uma estrutura muito elegante e ele tem dentro do genoma dele independência para se multiplicar dentro da célula, sem precisar do núcleo da célula, mas ele precisa das organelas da célula. Ele possui proteínas que realmente são muito interessantes, eu vou mostrar. E é uma cadeia simples de RNA, uma cadeia simples de RNA que tem esse sentido positivo. Esse sentido positivo, né, 3 linhas, 5 linhas, ele entra e tem capacidade já de instalar a sua replicação. O gênero é beta, não é?
da família Coronaviridae. O que é interessante, ele é bem protegido, ele tem membrana e tem um envelope. Então, ele é uma estrutura de RNA simples bem protegido, envelopado. O fato é que quando a gente põe água e sabão, água oxigenada, a hipoclorito, rompe esse envelope e ele, de fato, desaparece. Olha a quantidade, né, dos coronavírus que já são relacionados com doença, mas a maioria é doenças do trato respiratório, geralmente superior, né? Com boa evolução, diarreia aqui nos porcos, né? Você veja né? Quantos que estão acometendo o rebanho suíno, mas também animal doméstico. E aqui o camelo, porque esses que estão relacionados com morcego, eles picam, né? Os morcegos voam e levam para muitos animais. Temos 6 aqui, 6 relacionados com doença humana, sendo que o SARS-CoV e o MERS-CoV levam a uma doença grave, que é a síndrome aguda, síndrome respiratória aguda grave. E aqui nessa lista não aparece o SARS-CoV, mas eu queria que a gente ficasse com a ideia de que em 17 anos essa evolução não está sendo boa, né? Em termos de virulência para o humano. Para o vírus está sendo muito boa. As Nações Unidas vêm se preocupando bastante, não é? Então, desde 2002. O MERS-CoV, ele ainda circula lá no Oriente Médio. De vez em quando tem um surto de transmissão entre humanos, né? Com uma mortalidade elevada e causando a mesma coisa que a gente está vivenciando aqui, que é os efeitos na segurança social, econômica e da saúde. Acontece que esse assunto, para nós médicos, né, de zoonoses, ele corresponde a 60% de todas as doenças infecciosas em humanos. E das emergentes, das doenças emergentes, essas zoonoses, elas correspondem a 75%. E eu quase assim, fiquei encantada com os registros e documentos das Nações Unidas, que é um programa para o ambiente no planeta. E eles destacam a questão que a etiologia de tudo isso, dessas zoonoses, vem desses desflorestamentos e outras mudanças no planeta, né, as mudanças climáticas, causando, né, como consequência, uma agricultura muito intensificada com agrotóxicos, muito modificada, e também uma produção assim de pecuária, né? O desaparecimento das florestas e os pastos para esses rebanhos. A China, né, tem lá em Wuhan aquele mercado que é um mercado que vende atacado animais vivos. E esse tráfego de animais, ele leva, né, para as comunidades novas biotas, novos amigos aqui da Terra, né, seja parasita, vírus, seja o que for. Então, e o uso, né, também dos antibióticos, não só em humanos, mas em tudo que é animal, toda
mudança que a gente vivencia na nossa relação com a natureza, né? Então, a etiologia disso a gente atribui a um vírus, mas na realidade há nos bastidores as nossas interferências. Agora não se assim espantem, mas vamos ver como que é a estrutura genômica, né, dessa família. Então aqui do lado esquerdo a gente tem uma árvore, né, uma árvore sobre as famílias e os gêneros. Então vocês veem aqui a família, coronaviridae, tudo isso, e veio o gênero, os alfa-coronavírus, os beta, onde nós temos aqui o nosso vírus atual, né? Ele foi, inicialmente, ele recebeu esse nome de 2019, nCoV, e hoje a gente tem outro nome já para ele, é o SARS-CoV-2. Aqui o SARS-CoV, aquele que aconteceu na China em 2002, o MERS-CoV no Oriente Médio, e os demais, eles causam, como a gente já mostrou naquele slide anterior, outras infecções, mas são esses 3 em humanos que causam doença grave, né? E são beta. Aqui do lado direito, a gente tem a estrutura, uma estrutura de 10, são 10 estruturas, veja aqui em azul, são polipeptídeos, um A, um B, e aqui em amarelo, vermelho, verde, é o pedaço da fita que codifica as proteínas estruturais, que são a proteína, a spike, né, a S, a espícula daquela coroa, a do envelope, a E, a da membrana e aqui é o núcleo capsídeo. Vocês vejam que no alfa-coronavírus, aqui, essa estrutura, já é diferente dos beta, do tamanho, por exemplo. E então aqui tem, ó, um beta-corona, aí tem o SARS-CoV e o MERS-CoV. Aqui a gente não tem o atual, que eu vou chamar de SARS-CoV-2. O gama e o delta. Então, há diferenças nessas estruturas em tamanho, não é? Mas a ordem é essa. Você tem um pedaço grande, que é um pedaço de polipeptídeos, né? Que vai codificar polipeptídeos, e o outro pedaço dessa fita que vai codificar essas proteínas estruturais, né? Essas proteínas, esses polipeptídeos em azul, eles vão dar, no final, 16 proteínas não estruturais. E vejam que interessante. O vírus tem dentro dessa estrutura azul a enzima para fazer esses cortes, essas clivagens, e resultar nessas 16 proteínas não estruturais, cuja função dessa parte azul é da transcrição e replicação do vírus, praticamente. Então, um pedaço grande, bem organizado, né? Esse outro pedaço que faz a estrutura dele protege, mas o outro pedaço é grande e dá a ele autonomia. Aqui está, assim, é recente, é um grupo alemão. Eu fiquei, assim, bem impressionada com esse grupo de químicos e bioquímicos, etc., que eles conseguiram fotografar por raio-x uma estrutura bem natural, assim, numa temperatura natural e tal,
dessa protease que faz a atividade proteolítica daqueles polipeptídeos bem grandes que eu mostrei. E eles conseguiram saber todos os aminoácidos que estão presentes nesse sítio, no local onde ela atua para clivar. Isso é muito importante porque hoje, com a questão da bioinformática, você passa a ter condições de produzir, né, os inibidores para essas regiões. Então, ele está sendo considerado um alvo bem atraente para inibir a replicação viral. Então, naquele pedaço onde ele tem as 16 proteínas que vão assegurar para ele o complexo de transcrição e replicação, né, o CTR aqui. Então, estão sendo procuradas drogas para inibir esse sítio de ativação catalítico. Por outro lado, veja como ele tem uma estrutura de que nos conhece, ele nos conhece muito bem, porque essas proteínas, elas têm as funções de fazer a transcrição e a replicação, mas também a função de inibir a resposta da célula do hospedeiro na produção, na codificação de proteínas antivirais. Então, é alguém que nos conhece, né? Assim, como, eu não digo humano, mas essa linhagem de proteínas antivirais. Tudo isso aqui que Vocês estão notando que eu estou colocando uma setinha, vocês estão vendo? Não, doutora. Ah, sim, estamos vendo, sim. Ela está bem pequenininha, mas é possível de ver. Ah, tá bom. Então, aí aqui esses traços em azuis, eu destaquei as proteínas que ele codifica a partir daquele segmento de RNA grande, uma proteína que inibe a sinalização para a produção dos interferons. Ele degrada o RNA mensageiro que vai fazer essa sinalização. É por causa das enzimas que ele possui. Essa NSP3 bloqueia simplesmente a resposta imune inata, promovendo a expressão de algumas citocinas inibitórias. Aí aqui nós temos, inibe a sinalização do interferon também, essa protease, né, que é aquela protease que eu mostrei que é responsável pelo complexo de replicação e transcrição. Essa proteína, ela inibe essa sinalização para interferon. Essa outra proteína restringe a expansão do autofagossoma. Aqui vocês vejam que coisa importante que ela faz, essa outra 15, proteína 15. Uma endorribonuclease. Faz com que ela inibe os sensores que eu vou mostrar para RNA no citoplasma da célula. A célula possui esses sensores, ela inibe. E também evita, né, o reconhecimento desse sensor que eu vou mostrar na célula nossa, o MDA5. O nome dela é meio esquisito, é uma proteína de diferenciação de melanoma, mas que tem sensor para RNA que entra na célula. Portanto, ele regula negativamente a imunidade inata. Então, vejam que essa expressão dele de se multiplicar muito, ele tem todo esse código
a favor dele, evitando que o sistema imune inato atue. Um outro destaque na estrutura desse vírus aqui vocês estão vendo o azul que eu falei lá, dos polipeptídeos. Aqui é spike, é a região do RNA que codifica a proteína S. Então, veja, são duas subunidades, S1 e S2. Nesse código aqui, nessa sequência de nucleotídeos da subunidade 1, você tem o domínio de ligação ao receptor do hospedeiro. Então, para o vírus se ligar à enzima angiotensina convertase na membrana das células, ele tem uma sequência. E essa sequência, no caso nosso dessa doença COVID, é diferente dos demais que vocês estão vendo aqui, do morcego, do SARS-CoV lá que aconteceu na China, né, e de outros SARS-CoV relacionados com o morcego. É diferente. Para melhor, ele tem uma ligação com o receptor da enzima angiotensina convertase muito mais eficaz. Ele usa esse pedacinho de ligação, esse pedacinho de sequência de nucleotídeos, que vai dar uma sequência de aminoácidos, ele usa também duas enzimas do hospedeiro, são as furinas, e usa também uma serina protease nossa, lá de membrana de célula, para clivar essa codificação dessa proteína nesse sítio de ligação com o ACE2. E essa sequência é só aminoácido básico. E só ele e esse MERS-CoV possuem. A arginina, que é a genina, lisina e histidina, são aminoácidos que geram muito óxido nítrico, bastante inflamatório. Então, é uma estrutura muito elegante, muito sofisticada. Agora, bem recentemente, a gente viu uma comparação do sítio de ligação RBM, o sítio de ligação ao receptor do hospedeiro. Também já se sabe quais são esses aminoácidos e as diferenças entre eles. E aqui está se fazendo também aquela coisa de bioinformática. O que é melhor para inibir esse sítio de ligação? Bom, até mesmo anticorpo específico para essa área. Seriam anticorpos monoclonais, neutralizantes. Olha quanta exigência, não pode ser qualquer anticorpo. O anticorpo neutralizante, ele não causa mais inflamação. Qualquer IgG sempre vai ativar o complemento, né? Sempre vai aumentar a inflamação. Para esse vírus, você precisa de um anticorpo neutralizante que não ative, não aumente a inflamação. Então, sem dúvida, há características notáveis desse genoma. E esse agente, esse antígeno, ele aparentemente surgiu rápido, não é? Mas a gente, de fato, não sabe. Tem um grupo agora na China, grande, foi recente, para avaliar a origem dele. O que eu falei até agora foi de uma estrutura e dos mecanismos de evasão da resposta do sistema imune. A parte dele que mais sofre mutações é exatamente a parte do domínio da ligação ao receptor ACE2, né? É o que mais sofre. E sabe quantos aminoácidos são? 6. 6 aminoácidos naquele pedacinho.
Quando você vai ver lá uma célula dendrítica captar uma estrutura dessas e apresentar para o sistema T e B, ele geralmente apresenta entre 8 a 16 aminoácidos. Portanto, as nossas células têm um trabalho do cão, né, para poder fazer essas apresentações desses diferentes pedaços do sistema imune ao sistema, do sistema imune adaptativo ao sistema imune, do sistema imune inato para o sistema imune adaptativo. Quem apresenta antígeno é célula dendrítica, é célula endotelial, é célula epitelial, é macrófago, né? Célula B também apresenta, a gente já está falando para dar a relação dessas estruturas com as funções. Então, aqui está a bela imagem desse vírus. Falei dessa estrutura toda. E essas proteínas spike, elas são tridimensionais, elas são de estrutura quase que quaternária. Para vocês terem ideia, uma proteína do nosso cabelo é binária, do osso é muito dura, não tem mudança de conformação. Essa proteína S dá uma possibilidade de conformação espacial para interações entre as proteínas dele mesmo, do próprio vírus, e interações com as proteínas do citoplasma da célula, que é onde ele faz a beleza de dizer assim para a célula, olha, você fique quieta, que agora eu vou me replicar. Então, ele tem uma identidade de 82%, né, com aquele lá da China. Mas aquele lá da China de 2002 disseram que acabou. Eu não sei se foi ele quem foi evoluindo e chegou até essa fase. Então, dizer assim, acabou aquela pandemia lá, a China tirou da miséria 700 milhões de pessoas em pouco tempo. Esse presidente que eles têm é uma figura. E houve muito desmatamento, sim, houve muita mudança, muita tecnologia. E a gente não sabe o que aconteceu lá. Mas aí ele tem, esse nosso SARS-CoV-2, tem uma identidade muito grande com as proteínas do envelope e com as proteínas núcleo capsídeo. Então, dá para vocês verem aqui que essa estrutura aqui em vermelho é super protegida, né, por membrana e por envelope. O que acontece com o receptor no hospedeiro? Aquele lá da China também se ligava a esse daí, ao ECA2. Esse do Oriente Médio se liga a um outro receptor, embora ele tenha uma grande identidade com o SARS-CoV-2, ele se liga com outro receptor. Agora, a expressão desse gene, dessa enzima, desse receptor, né, enzima angiotensina convertase 2, esse receptor ele está presente, olha onde, né? Célula endotelial, que também apresenta antígenos e que, portanto, são infectadas também por ele. As células endoteliais, obviamente, a gente tem que fazer o trajeto das grandes artérias, das pequenas, dos capilares, né, do músculo liso arterial. Nas células epiteliais, alveolares do pulmão, aqui ele tem uma afinidade maior, porque tem realmente muito mais especificidade desses receptores nessas células. Nos enterócitos do intestino delgado,
Nessas células de Leydig e células de Sertoli, estão envolvidos com o órgão testículo, né? Aqui no túbulo renal proximal, intestino delgado, coração, rins, testículo, sistema gastrointestinal, etc. Ou seja, aí eu me pergunto, por que não tem mais doença inflamatória intestinal grave? Eu acredito que é por causa do sistema imune associado à mucosa intestinal. Lá no pulmão, você não tem produção de IgA, que é um anticorpo neutralizante. Produção de IgA vai até a carina. Então, se ele consegue ficar só no trato respiratório superior, tem bastante IgA, que é um anticorpo neutralizante, que sai pela saliva, pela tosse, etc. E ele acaba. Mas lá no pulmão, você tem células B para produzir IgG. Esse que é um problema. E IgG, se você tiver um padrão bem TH1 de produção de IgG neutralizante, é ótimo. Mas se você estiver produzindo anticorpos de uma especificidade diferente dessa função, você vai ter ampliação da resposta. Por outro lado, esse receptor ligado ao COV, né, tem aqui, ele faz uma downregulação desse receptor. E com isso, um desequilíbrio, vai predominar o receptor 1. E tem uma superativação do sistema renina-angiotensina, com aumento da permeabilidade vascular, edema, podendo, obviamente, causar a chamada tempestade de citocinas, ou a síndrome inflamatória de múltiplos órgãos. Por quê? Porque aqui você já não tem mais só a multiplicação do vírus, mas tem um outro sistema a favor dessa inflamação e, consequentemente, mais lesão do tecido. Agora, veja a responsabilidade do macrófago alveolar do tecido pulmonar de eliminar esse vírus e controlar essa resposta inflamatória. Ela chega a um ponto, essa célula, que não dá conta. Não dá conta. E aí a gente vai falar para vocês como é que ela faz. Né? Então, ele causa realmente essa supressão e tem esse aumento. Então, eu vou falar agora como é que é a história de inflamação, né? Qualquer inflamação, eu acho esse artigo muito bom, um artigo de 2008, escrito por um imunologista muito bom, que ele simplificou. Ele fala, inflamação de qualquer natureza, tem o agente exógeno e tem o agente endógeno. No nosso caso, o Covid-19, você tem o vírus microbiano, né? Mas você tem os produtos endógenos, que não são poucos. Se esse vírus vai até o pulmão, ou se vai até o cérebro, no intestino, causa uma diarreia. Então, esses produtos endógenos da inflamação, por quê? Vamos mostrar lá, atrai neutrófilo. Neutrófilo é pró-inflamatório. Ele faz pus, né? Aquela coisa horrorosa, mal cheirosa. Neutrófilo lança a chamada, uma rede de proteínas, ele lança para fora dele para fazer uma espécie de pescagem das bactérias ou dos vírus que estão em torno dele. É um net, é um trap, né? É uma armadilha que o neutrófilo tem de proteínas. E não é só para segurar os vírus, mas também leva uma lesão das células que estão em torno, causa apoptose. E aqui eu queria falar dos endógenos e com essa relação que pode chegar a uma síndrome hiperinflamatória
porque tem uma quantidade de lixo do processo inflamatório muito grande que não é limpo facilmente, porque você tem uns bloqueios de circulação pelos microtrombos. Então, até chega as células lá, elas extravasam, saem, tem lesão de vaso, chega. Mas uma limpeza adequada não vai acontecer desse tecido. Muito bem. Então, essa inflamação é isso, indutor externo e interno. E o nosso sistema, né? Como é que a gente se acha, né? E ele consegue infectar. Toma posse da fábrica de proteína da célula, inibe a síntese de proteína antivirais e ultrapassa a barreira epitelial da mucosa. Veja bem que interessante. Geralmente o sujeito tem febre, fadiga, tosse no início, pode ficar aí, desaparece 2, 3, no máximo 5 dias. Alguns se estendem um pouquinho. Quando faz a pneumonia, se estende mais. Óbvio, é óbvio, né? Mas o sistema imune associado à mucosa, ele tem eficiência de eliminar esse vírus. Então, olha a favor, o receptor ECA disseminado e o sistema imune causando inflamação também disseminada. Então, aqui eu tenho a imunidade inata que instrui, preste bem atenção nessa palavra, instrui a resposta adaptativa. É essa conversa entre a célula dendrítica e o sistema T que define o curso, se vai para a saúde, se vai para a doença. No SARS-CoV, os dois sistemas têm contribuído bastante para eliminar e deixar que 80% da população fique bem. Quando a gente vê o curso clínico dessa doença, a gente diz, nossa, o sistema nosso é bom. É bom. Tem os 20% aí que são pessoas idosas que têm um sistema envelhecido e que tem aí, que chamam a atenção, que eu não tenho muito tempo, mas quem tem diabetes, hipertensão, obesidade, fora os que usam anti-inflamatório, etc., eles têm os tecidos já com uma inflamação. Isso já é os macrófagos, que são os sentinelas dos tecidos. Nossos tecidos em saúde é repleto de macrófago cuidando da área. Quando entra um negócio desses, olha o que acontece. Eles são os primeiros macrófagos a reconhecer a praga. Reconheceu a praga, já gera radicais intermediários de oxigênio, potentes, bem potentes, microbicidas, mas que causam intensa chamada de neutrófilos para o local. E aí se enche de neutrófilos a região. Nesse mesmo tempo, obviamente, estão aqui as células dendríticas do sistema imune inato, captando essas partículas para apresentar para o sistema T. Uma vez que essas células dendríticas captam, elas processam esse vírus dentro do citoplasma e vão apresentar entre 8 a 16 aminoácidos naquele sistema MHC classe 1 e classe 2 para o sistema de linfócitos T reconhecer que aquilo lá não é próprio e que precisa ser eliminado. E quem vai fazer essa eliminação nessa fase são os linfócitos T CD8. Isso está dito para vocês. Mas vejam aqui, não fiquem apreensivos, é simples, trajeto desse vírus. Dentro do macrófago ou dentro da célula epitelial,
Porque esse sistema epitelial que nós temos no trato respiratório e no trato digestivo é o que separa o interno do nosso organismo, do externo. Então, vejam que são células altamente especializadas, né? Ele pode infectar, obviamente, porque tem receptor para ele lá. Então, esse vírus se ligou aqui ao receptor ECA e entrou. Esquece TLR4 aqui, não vamos falar dele. Então, ele entra. Quem são as moléculas dentro do citoplasma dessa célula epitelial que vai identificar que entrou um RNA ou um DNA? São essas moléculas aqui. No endossoma, você tem o Toll-like, o TLR378, que reconhece dupla, né? Tá aqui o desenho dupla, ou cadeia simples de RNA. Então, se ele se multiplica, ele vai ter também cadeia dupla, e você tem esse sistema para reconhecer. Que ele vai. Esse sistema aqui de reconhecimento é para dizer para o núcleo que tem que produzir citocinas pró-inflamatórias, e principalmente a questão dos interferons, que são de ação antiviral, né? Interferons, alfa, beta, tipo 1, 2, 3, alfa, beta, gama. Veja que nesse slide, e tem um outro sensor, que é um complexo de proteínas chamada RIG, que é, assim, é o ácido retinóico, né, que tem ácido retinóico, e a MDA5 também é um sensor de RNA. Mas veja que tudo que está em vermelho são proteínas do vírus, que inibem, estão vendo? Inibem essa sinalização para o núcleo, tá? Essas proteínas aqui, ó, que eu mostrei, todas interferem na sinalização do núcleo para produzir e secretar interferon. E aqui estão os estudos já feitos nesses dois vírus que são semelhantes, né, que causam doença grave. Então, não tem dúvida que o SARS-CoV-2 também, né, utiliza-se dessa maquinaria. Ele inibe, gente, aqui, ó, o N, ele inibe a via de transdução do sinal mais canônico que nós temos. É potente, não é brincadeira, é muito organizado. Ele inibe. Ele paralisa o sistema imuninato dessa maneira. E você não tendo a secreção de interferons, você não vai ter a amplificação da neutralização dele. Então, acho que todas essas proteínas dele têm essa função. Aqui nesse slide, só para dizer, aqui parece um slide simples, ingênuo, né? Não, ele entra, tudo bem, aí quando ele entra, ele leva um pedaço da membrana da célula, e ele fica protegido lá dentro do citoplasma numa vesícula de dupla membrana. Aí ele joga a fita de RNA, daí essa fita de RNA lá no endossoma, no retículo endossomal, que é a fábrica de codificação de proteínas, pega essa fita e junto com aquela enzima que eu falei que ele possui, ele não usa ele usa só a estrutura, mas ele faz toda a cópia dele, e daí depois se reúne toda aquela estrutura complexa e brota, e vai infectando outras células. E eles vão infectar linfócito T, linfócito B, tudo que tiver o receptor, ele vai infectar. Aqui, o fato é que, para ele entrar, ele usa, sim, duas enzimas nossas, mas lá dentro, não, ele possui as enzimas dele.
E é um sucesso. Causa, né, quando ele entra, aqui eu estou falando já da resposta inata, né, uma piroptose. O que é isso? É uma produção grande de produtos tóxicos para avisar as células vizinhas que tem, né? Então, você tem uma liberação de ATP, de ácidos nucleicos, de vários oligômeros, né? Que macrófagos reconhecem, as células epiteliais reconhecem essa sinalização como elas tendo que responder com secreção de citocinas e quimiocinas. E vejam, isso está bem demonstrado para o SARS-CoV e para o MERS-CoV, que essas células vizinhas, né, de onde esse vírus está infectando, secretam várias quimiocinas, M1P1A, CXCL2, CXCL3, são quimiocinas. O que é isso? É um peptídeo, né, uma proteína, que avisa para a circulação, não é? Ali, porque essas citocinas que esse macrófago, essa célula epitelial secreta no tecido, mas cai na circulação. Ainda nós não temos tanta lesão de vaso, né? E aí chega muito leucócito para o local, muito leucócito. O número de leucócito é bastante grande, linfócitos também. E aí vocês veem que essas células epiteliais, macrófago, alveolar, que está tudo ali já de alerta, eles secretam as interleucinas pró-inflamatórias. E aqui é importante, né, que secrete uma interleucina que atraia também linfócitos. E vocês veem aqui do ladinho que, de fato, é isso mesmo, elas secretam, macrófagos secretam interferon gama, célula epitelial, tudo isso secreta interferon gama, IL-6, que ativam essas células T monócito de macrófago a vir para o local, né, e as que estão presentes no tecido a secretar interferon gama. Aqui, essa secreção de interferon gama é o que define um padrão de resposta TH1 de anticorpos neutralizantes, IgG, lá, se for no pulmão, mas se for no trato respiratório superior ou no intestino, seria IgA. Né, TGF-beta e interferon gama. Então, o padrão de citocinas define. Aqui é uma proposta, né, do grupo de Ribeirão Preto para se utilizar. Eles estão fazendo a pesquisa, né? Eles estão propondo, ainda não usaram. A alfa-dornase, que trata fibrose cística, para diminuir essa armadilha do neutrófilo, né, que são proteínas, reduzir uma atividade, essa alfa-dornase teria uma atividade proteolítica para diminuir o problema anatômico lá do tecido lesado. Muito bem, você então entrou, já viu lá célula epitelial, endotelial, macrófago, e aí qual é o finalmente? O finalmente é que o indivíduo que tem uma resposta desejável vai produzir anticorpos neutralizantes e inativa o vírus. Vai inativando o vírus, vai diminuindo a carga viral, que é o objetivo do sistema imune, reduzir a carga viral, a carga antigênica. Por isso que ele faz inflamação. O entendimento do sistema imune é esse, reduzir antígeno. E os macrófagos vão clareando. No meio disso, muita célula morre, né, gente? Muita célula morre, epitelial, tal. Então, fica aquele lixo no tecido. E tem muitas células apoptóticas que esses macrófagos fazem a limpeza do tecido. O que a instrução que o inato faz para o adaptativo TIB é fundamentalmente via MHC classe 1, como para qualquer vírus,
e ativa a proliferação de células T citotóxicas. Eu queria fazer só um parêntese aqui para dizer o seguinte: as células TCD4 é como o maestro de uma grande orquestra filarmônica. Mas a célula TCD8, ela não manda em ninguém, mas ela efetua a citotoxicidade, ela reconhece quem está infectado e ela destrói. Todo um sistema de liberar, de perfurar a membrana da célula infectada com perfurina, aí libera os grânulos de granzima dentro da célula, que ativa a caspase e mata. A morte causada por TCD8 não é igual a de uma necrose. A célula morre e fica aquela estrutura sem colocar DNA para fora. Mas os neutrófilos, a gente sabe que não quer saber. Faz necrose mesmo. Então, essa é a resposta imune saudável. As células infectadas são rapidamente clareadas, os vírus inativados por anticorpos neutralizantes, importante, e tem uma mínima inflamação e dano pulmonar. A história clínica deles, né? Tem gente que está bem no início, febre e tosse, faz um raio-x e já tem lá a imagem de opacidade, que é esse infiltrado, que não é pequeno, é grande. É um infiltrado grande, por quê? Porque a área que ele entra é grande. Por isso que você vê aquele quadro pulmonar tão intenso. Que tudo ali, as células epiteliais vai absorvendo eles, né? E aí ele vai se multiplicando e vai infectando outras células. Então, o sujeito até aparentemente está bem, mas se bate um raio-x, está lá. Aquilo lá está revelando o problema do infiltrado celular de monócito, neutrófilo e linfócito, até, se for progredir para a membrana hialina, né, lá dentro e tal, e o processo também da coagulação, né, que ela interfere com... Chega até um ponto, né, nos casos internados e graves, não é esse caso aqui, mas de uma trombose venosa profunda e complicada, né. Bom, e a resposta indesejável, né? Claro, esse vírus chegou até o pulmão, por exemplo, ou chegou até o cérebro, e infiltração excessiva de monócito, macrófago e linfócito T. Os macrófagos no tecido não dão conta de ficar limpando esse tecido. E aqueles fatores endógenos aumentando a inflamação para a produção de anticorpos, de células TCD8, de mais ataque ao vírus. Então, se sabe, é que esses anticorpos lá não são neutralizantes. Eles ativam o complemento dá mais lise de células, né? Atrai mais neutrófilos para o local, destrói muito tecido, né? Que o sistema complemento é para realmente e essa ligação desses anticorpos pela fração FC de IgG em macrófago, em neutrófilo, em linfócito B, etc., morre muito a célula. Então, nesses pacientes, você vai sempre ver uma linfopenia com uma neutrofilia e, óbvio, está secretando ali no local. Como a área é grande, né? Imagina aquele raio-x horroroso, tudo aquela inflamação infiltrada. Aquelas citocinas ganham a circulação. E você sabe que esses receptores estão em tudo que é artéria e tal. Então, já há um processo inflamatório meio sistêmico. E infarto é a coisa mais fácil de acontecer. E o sujeito morrer por infarto. Ou uma coagulação intravascular disseminada, né? Não é difícil. Esse termo de tempestade
de citocina, ele acomoda a observação de que múltiplas causas inflamatórias podem resultar em doença. Múltiplas. Essa inflamação, ela progride para a instabilidade hemodinâmica, a disfunção de múltiplos órgãos e pode acontecer óbito. Agora, eu falei inflamação, os diferentes fatores, né, endógenos e exógenos, e o controle disso. Temos doenças, eu tenho tido experiência com essa doença aqui, síndrome linfocistose hemofagocítica e a síndrome de ativação em pacientes com imunodeficiência. É terrível. Então, essa doença, ela tem várias etiologias. E essas etiologias exigem que você faça um tratamento dirigido para aquela etiologia. No caso do SARS-CoV, a gente tem usado inibidores, os biológicos, né, inibidores de citocinas, o maravilhoso corticoide, que eu adoro corticoide, salva a gente, né, de situações muito difíceis, antimicrobianos e muitas vezes a suplementação com imunoglobulina. Eu tenho pacientes que foram para transplante de medula, porque tinha uma mutação no gene PRF1, por exemplo. E as doenças que elas causam são essas, né? Hemofagocítica, etc. Gente, tumor, linfoma, tem uma multiplicação, alguns, muito grande. Então, a quantidade de antígeno é muito grande. Então, temos na revisão da literatura uma quantidade enorme de pacientes com esses tumores de grande capacidade proliferativa que causam essa doença de storm, cytokine, de tempestade de citocina. Então, a etiologia é onde está havendo uma falta de controle da inflamação, tá? Eu trouxe isso aqui somente para os pediatras residentes que queiram depois, podem ficar com essa aula, tem esse site que calcula o score clínico do que esses pacientes podem apresentar, e a gente, na imunologia, a gente já está todo mundo craque, todo mundo fica pensando, já faz os testes, etc. Eu não vou entrar em detalhes, senão o tempo aqui eu já usei bastante. Mas, assim, é uma doença que a gente da imunologia tem vivenciado e tem se preparado para ela. A síndrome hiperinflamatória ou tempestade de citocinas. Esse estudo aconteceu logo depois nos Estados Unidos, o Reino Unido, o pessoal estava de plantão e nas UTIs começaram a falar um para o outro lá no Reino Unido, estou com um caso aqui esquisito, aí o outro eu também, foi assim um surto de doenças hiperinflamatórias, né, dentro daquele grupo lá no Reino Unido. Eles também levantaram a hipótese de que pudesse ser um Kawasaki-like, e depois do Reino Unido, os Estados Unidos também começou a observar crianças que chegavam em UTI, sempre com uma história de que tinha tido contato com o SARS-CoV na família, mas um tempinho depois, isso que é interessante, não era bem na fase aguda, né? Exatamente, a gente percebe que essa relação, né, dele com o hospedeiro. Então, eu falei muito dele, mas a gente agora vai começar a falar do hospedeiro, né? Que hospedeiro é esse que deixa que ele faça esse estrago? E veja, é incrível, né? Os Estados Unidos publicaram 186 pacientes internados em UTI com essa síndrome inflamatória da criança, a idade média de 8 anos,
62% masculino. Isso é outra coisa. O SARS-CoV afeta mais homens e de forma mais grave. Estão atribuindo, né, nas análises, assim, de que pode ser porque o homem tem um X só e a grande parte dos genes da resposta imune fica no cromossomo X. Então, 40% dessas crianças, né, dessas 186, apresentaram o que eles chamaram de Cavalack disease-like. Eu coloquei todos esses artigos que eu estou falando, eu não podia detalhar cada um, né, obviamente, mas, olha só, aqui ele está falando de uma sobreposição de manifestações de tecidos diferentes, gastrointestinal, cardíaco, hematológico, né, revelando que onde o vírus passou, deixou lá, registrou alguma coisa de inflamação. E não sobra nada, né? O neurológico também, tá bem? O neurológico. Fora os transtornos circulatórios, né? Do sistema de coagulação. Essas crianças e adolescentes apresentavam principalmente, linfocitopenia, neutrofilia, anemia, uma plaquetopenia leve, né? Abaixo de 100, mas também um grupo mais grave, abaixo de 100. O dedímero, né, que é um marcador importante dos distúrbios de coagulação, de 3.000, é muito alto. Um fibrinogênio muito elevado. De fato, aqui era para ser mais baixo, né, do que a gente habitualmente vê nos nossos casos de imunodeficiência. E por aí vai, a albumina baixa, a proteína C reativa acima de 3, ferritina elevada, a velocidade de hemossedimentação, troponina, né, problema cardíaco, e as enzimas também hepáticas. Então, existe, né, um código por trás de cada característica que a gente expressa. Eu sou nordestina, fiz um genoma, eu tenho 86% de identidade com os genes portugueses, mas daí eu tenho 8% africano, 6% lá da Europa Central, e, quer dizer, como é que isso se organiza, né? Essas experiências de evolução de diversos ecossistemas, né? A verdade é que nós somos muito bons, brasileiros, com uma genética muito boa, mas, assim, eu não fiquei atrás de número, que aquilo está me irritando muito, aquela mídia falando que morreu, e eu não gosto daquilo, enfim, mas mais de 1 milhão de pessoas recuperaram no Brasil, mesmo idosos, diabéticos, hipertensos, então eles são considerados super resistentes. Mas existem jovens saudáveis que não resistiram. Então, tem uma genética aí de suscetibilidade. E os super resistentes e os suscetíveis no Brasil participarão, né, de um estudo do genoma, nesse Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células-Tronco, da USP, porque o projeto é internacional, e avaliar se pessoas que desenvolveram formas graves têm genes de risco, e se as assintomáticas têm sintomas brandos. Está aqui, esse projeto está espalhado no mundo inteiro e aqui no Brasil. Aí a gente sabe, todo mundo aí que está me ouvindo já viu, né, essa história, eu vou passar muito rápido aqui, que o indivíduo é exposto e não tem nenhuma infecção. Será que esse camarada teve contato com o coronavírus, que dava um resfriadinho aqui, outro acolá, e está tudo bem? Ele está resistente. E o que desenvolveu infecção assintomático,
né? Um sistema imune de mucosa muito bom, um vírus cujas mutações não são tão esquisitas para aquele sistema, e os sintomáticos que leve, moderado e grave. Então, em verdinho, uma imunidade protetora, em vermelho, a imunodesregulação. Então, o que eu queria falar do hospedeiro é isso, a genética do hospedeiro, e que tem essa bifurcação aí, né? Ou vou para um lado ou vou para o outro. E é interessante, porque esses sintomas são leves, né? Febre, tosse, falta de ar, aí tem a fraqueza, a fadiga, náusea, vômito, diarreia. E a especificidade, a ageusia, anosmia, quer dizer, esse tropismo, né? Eu converso muito com muita gente que teve o Covid. E casais que o marido teve só manifestação neurológica grave e foi para a UTI. E a mulher que teve só manifestação respiratória. Pessoas que assintomáticas que absolutamente teve nada. Então, isso, obviamente, é a carga viral também, né? Carga viral. E 81% das manifestações nos trabalhos lá da China são leves. Isso é legal. Isso a gente tem um contato com essa família que deve nos ajudar. 14% graves, 5% bem críticos, né? Que leva a óbito, múltiplos óbitos. 5%, aquela forma bem grave. Já no Reino Unido, eles avaliaram os pacientes dele lá, 20 mil, e viram que 17% foi para a UTI. A mesma coisa, repete o que aconteceu na China, na Itália, na Espanha, né? E 25% dos pacientes que foram para a UTI tinham comorbidades. Então, isso é importante. O sujeito já tem uma inflamação armada por doenças. A fisiopatologia está aqui, eu já falei tudo, está só resumido. A questão também das imagens, o paciente está bem na sua frente, teve febre, mas a criança já pode apresentar esse infiltrado e detectar. Isso aqui é só o que está acontecendo no início, né? Anormalidades da coagulação, há quem considere essa doença muito mais do sistema da coagulação e por isso pela gravidade, causar tanta gravidade, né? Isso está bem estudado, eu não vou aqui entrar em detalhes. Aqui são as fases, né, também, que a gente já falou sobre tudo isso, né, a fase de infecção inicial, a fase 2 e a fase 3 de hiperinflamação. E os sinais clínicos, né, que também eu estou já bem 11h51, e o tratamento. O que eu quero chamar a atenção é que todas essas referências aqui concordam de que você tem um número baixo de linfócitos e termina pela morte também das células TCD8. Né? Então, indivíduos com quadros moderados e os quadros graves. Né? Então, essas células terminam sofrendo a morte. Isso aqui é brilhante, é a resposta de anticorpo, IgG e IgM dirigido para dois pedaços de proteínas anti-sítio de ligação da proteína S e núcleo capsídeo, anticorpo específico. Eu acho isso aqui, esse camarada publicou no Nature e realmente é um artigo bem feitinho, tudo certinho, ele pegou 363 amostras, 262 pacientes, e, gente, olha o que ele viu, IgM. Ele não, eu coloquei esse, mas tem vários outros artigos mostrando a mesma coisa. A IgM aqui em azul, né, com
Geralmente ela é a primeira imunoglobulina que aparece nas infecções, então com 5 a 7, mas atinge um platô entre 10 a 14 dias, né? Aqui no 19º dia, desculpa, atinge o platô no 19º dia, também para IgG. O que é incrível, marquem isso, olha, o platô é atingido nessa época, 19 dias após o início dos sintomas. Mas isso aqui que é incrível, é o mesmo grupo, mostrando a carga viral, a carga viral. Então, mesmo na presença de anticorpos, etc., né, você tem muito vírus. Então, 20 e tantos dias depois é que você não tem mais o vírus, seja na secreção da saliva, seja no aspirado traqueal. Então, isso é um ponto importante. Está lá, a luta da replicação dele e a resposta imunológica do indivíduo. Então, é importantíssimo a gente pegar o sujeito que está começando e reduzir a carga viral dele. Eu não tenho a menor dúvida. Nenhuma. Não vou esperar, eu não sei se alguém vai evoluir para isso ou para aquilo. Então, se está com sinal e sintoma, trata. Essa é a minha opinião. Veja, isso aqui é a produção de anticorpos de IgG e IgM entre 363, né, é a mesma, é o mesmo trabalho. IgG e IgM, mas aqui a comparação dele é IgG, deixa eu ver aqui. Entre pacientes com estado grave e pacientes moderados, né, com sintomas moderados. Aqui, grave é o laranja e o não grave, o azul. Vocês estão percebendo que o grave é quem tem mais anticorpos? Portanto, a teoria de que a presença de anticorpos nesses níveis mais altos, esses anticorpos não são neutralizantes, já são anticorpos realmente com uma natureza de ampliar a resposta imune e que pode levar mesmo a piorar o quadro do paciente. Tá? Vocês estão vendo aí, né? Tanto para IgG, IgM não tanto, mas IgG é bem evidente. Está aqui na fase, a comparação entre a fase aguda, IgG, e a fase de convalescente nos sintomáticos. O paciente tem sintomas, é muito maior, ao passo que no assintomático é menor a quantidade de IgG, tá? Essa questão é uma questão já bem clareada na literatura, de fato, ele induz, né, a produção de anticorpos contra o envelope do vírus. Se for de uma atividade neutralizante, controla a replicação do vírus, mas se for de baixa avidez e também um perfil de glicosilação para ligar-se à região FC na membrana das células, você tem uma citotoxicidade mediada por anticorpo, que ativa também o complemento, e aumenta a inflamação. Esse outro também tem muitas coisas já sobre o próprio SARS-CoV, dosou 48 citocinas e quimiocinas entre indivíduos sintomáticos S e assintomáticos AS. Então, os sintomáticos, isso são citocinas aqui, fator estimulador de colônia de macrófago, IL-6, IL-2, todos são enzimas são citocinas pró-inflamatórias bem elevadas, né, nos sintomáticos. Então, quem de fato faz a festa e leva o paciente para a cova é a resposta inflamatória, esse controle. Aí eu queria só deixar assim, como literatura, né?
a questão dos marcadores para prognóstico. Então, os linfócitos são, no hemograma, muito importantes, né? Acima de 20%, entre 5% e 20%, e abaixo de 5% grave, é um paciente que tem risco mesmo de ser criticamente doente. Então, vê o número de linfócitos no hemograma. A questão do diagnóstico, há várias situações. Eu mostrei aqueles dois gráficos da carga viral e da IgG para vocês poderem raciocinar quando faz um RT-PCR, que é a identificação do vírus, com essa soroconversão IgM-IgG. Eu encontrei na literatura só 3 trabalhos falando de IgA. Então, isso não está muito bom. A gente precisa fazer essa cinética com IgA. Então, quem tem PCR positivo, IgM negativo, IgG negativo, se pensa que está no período de janela, e por aí vai, né, cada um. Aqui, as mudanças laboratoriais, né, na fase aguda da doença. A questão das vacinas, essa é muito interessante, muito legal, gente. Para mim, né, que vivenciei a história de montar no meu laboratório, fazer a tese de doutorado, as técnicas para dosar imunoglobulina. Agora, o pessoal faz um estudo do repertório. Se cada célula T reconhece um pedaço do antígeno, eles pegam que pedaço daquele antígeno a célula T reconheceu, põem para fazer as possibilidades de vacinas com determinadas estruturas, né? Tanto assim, repertório de célula T, como o que está sendo feito hoje, na Universidade de Rockefeller, lá pelo filho do nosso ilustre brasileiro Nussensweig, que já faleceu, ele e a Ruth, que ficaram a vida inteira em Nova York, trabalhando para fazer a vacina da malária. Eu acompanhei muito isso, porque eu os conheci quando eu estava fazendo mestrado e doutorado no Instituto de Biologia, e fiquei, assim, encantada, né, com a história deles dedicarem a vida só para essa vacina, e vocês viram que nós não conseguimos. A imunidade realmente na malária é toda celular, né, para Chagas também, aqui também. Não tenha dúvida, aqui também. Tem que ter uma vacina que faça, esse antígeno faça uma apresentação para a célula dendrítica, que esta célula converse com a célula T e dê uma direção para a produção de anticorpos neutralizantes. Então, o filho do Nussensweig está fazendo seleção de anticorpos monoclonais para fazer uma vacina assim. Nós, no Brasil, estamos testando já 2 vacinas, né? A que veio lá da China, a Coronavac, e a Shadox, na fase 3, né? Está na fase 3. Aqui a gente colocou as fases, veja, a fase 3 ainda tem a fase 4 para ser realizado. Isso aqui é um tema de aula muito lindo. A questão da ivermectina como tratamento, então eu falei da vacina, vamos falar agora dos tratamentos. A ivermectina, ela inibe, né, esse heterodímero aqui, alfa, alfa é uma proteína, inibe. Então, ela permite que a infecção não fique robusta, porque as proteínas do vírus lá no citoplasma, que estava fazendo a cópia e duplicando a cadeia de RNA, etc., proteínas daquele tipo, polipeptídico que a gente falou, se liga a esse heterodímero, faz poro no núcleo e inibe a síntese dos interferons, por exemplo.
Então, o que a ivermectina faz é impedir isso, né? Consequentemente, a ivermectina deixa que o sistema imune inato funcione. É isso que ela faz. Temos aqui várias medicações e a experiência com HIV ajuda bastante, né? Porque a gente tem uma indústria farmacêutica fantástica de fazer inibidores de enzimas ou drogas nucleosídeos análogas, né? Também. Aqui estão a hidroxicloroquina e a nitazoxanida, também, que tem um papel adjuvante na terapia em COVID. Vários outros que estão biológicos sendo estudados. Aqui, anticorpos monoclonais, seja para inibir a proteína spike, ou dessas enzimas que ela se utiliza, ou também estimular a ativação de células TCD8. E aqui eu queria chamar a atenção, porque o povo está usando muito plasma de convalescente. Eu fico com receio se não foi filtrado esse plasma, porque vai muito produto da inflamação, né? Eles estão querendo fazer a transferência de IgG, mas não sei, vai junto com a IgG, vai muito produto da inflamação e pode morrer mesmo tomando isso aí. Aqui, gente, é o meu xodó, Eu gosto muito da A-gama-globulinemia, do estudo da BTK. E o grupo da Itália, naquela pandemia terrível deles lá, eles publicaram 4 pacientes com A-gama, que não produzia nenhum anticorpo, e que os pacientes tiveram um quadro de leve para moderado. Não é legal? E aí, nos casos que estão internados em UTI, tem se utilizado biológicos do tipo inibidores da BTK, né? Para não produzir esses anticorpos, né? Esses anticorpos que podem aumentar a inflamação. Então, esses estudos, o que eu queria encerrar, desculpe foi muito longo, já são 12 horas, é que há muito que a gente estudar ainda. Eu estou encantada com o Brasil, sinceramente, com a turma de cientistas. Tem 40 colegas cientistas fazendo um estudo formidável lá no Sirius, com aquela máquina aceleradora de partículas, tanto para diagnóstico quanto para terapêutica, eles podem trabalhar com milhares de modelos. É fundamental que a gente faça pesquisa, tanto nos assintomáticos quanto nos sintomáticos, e tenha melhores biomarcadores. E, com certeza, a gente vai ter novos tratamentos farmacológicos e imunológicos. E, na opinião de quem está trabalhando com vacinas, nessas 8 estratégias, né, são 8 estratégias que se tem para essa vacina, provavelmente é de se fazer combinações de estratégias. Eu, André, a Ângela, a Lurdinha, a Emília, o Marcos, a Thais, né, a bióloga, fizemos um estudo de colocar a vacina da hepatite B, que é uma recombinante, com a BCG como primeira dose. Eu acho que essa é uma estratégia legal, muito legal, porque muito legal. Eu acho que a gente tem, sim, hoje conhecimento, estrutura demais. Eu acho que a única coisa errada é a pressão econômica nessa ciência. Muito obrigada. Eu encerro aqui esse slide. Somos mais um no universo. Muito bom, doutora Marluce, muito obrigada. Eu gostei muito da palestra, tenho certeza que todos aproveitamos muito.
ficamos só apreensivos quando você dizia não se assustem, porque a gente sabia que a coisa ali ia ser complicada de entender, mas foi ótimo, deu uma visão muito boa. Então, tá bom. Gente, Tá bom? Obrigada a todos, até a próxima. Até mais. Até. Tchau, beijos, abraços. Tchau, tchau. Obrigada, Marlúcia. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.